Olá! Agora eu vou falar sobre como seria o atendimento na constelação familiar e no Teta Healing. Porque tem muita gente que acha que porque eu faço vídeos é assim que é e não é bem desse jeito. Os vídeos são uma coisa mais geral. São geralmente pedidos que algumas pessoas me fazem ou pelo Messenger. Algumas pessoas me pedem pelo Instagram, outras também tem meu WhatsApp, pede pelo WhatsApp. Ou até nos próprios comentários também. Algumas pedem, eu não fiz todos ainda. Porque eu tenho que ter a inspiração, eu tenho que ter algum motivo para fazer aquilo. Geralmente a pessoa ela tem que me explicar mais ou menos a situação quando ela faz de fora, porque eu faço uma visão geral. Ou seja, por exemplo, eu vou fazer uma constelação, sei lá, sobre medo. Aí eu vou colocar aqui a pessoa, o medo dela e o motivo pelo qual ela tem medo. Vamos supor, né? Aí o que vai acontecer? Ai, tava no Zoom, desculpa, gente. Mas, enfim. Aí eu vou mostrar pra ela o quanto que ela se comporta. O motivo do medo dela é parecido com ela, tá grudado. O medo real não é tão parecido com ela. Isso e aquilo. Se for uma constelação geral. Agora, por exemplo, eu fiz uma paciente esses dias. Ela me perguntou, ela tinha muito medo. Na verdade, eu fui fazer, eu não vou falar o nome, mas assim, fui fazer para a filha dela. Enquanto eu conversava com ela e com a filha, ela começou a falar para mim que ela tinha muito medo, que ela não queria fazer Teta Healing porque ela tinha muito medo. No Teta Healing, eu consigo acessar a memória ancestral. Ou seja, eu vou pegar a mão da pessoa, vou colocar a minha mão, é que eu tô com a mão direita agora, né? Mas a mão direita embaixo e a mão da pessoa em cima da minha, a gente fica conectado. Às vezes eu passo óleo de olíbano ou algum óleo de lavanda, o óleo de olíbano traz a verdade, o óleo de lavanda traria relaxamento pra pessoa, né? Pra ver o motivo real do medo dela. No caso, ela, não sei se ela tá assistindo o vídeo, mas se ela tiver, eu tenho que parar agora porque ela não quis saber o motivo. Mas, por exemplo, o motivo que ela tinha pra ter tanto medo era o motivo na vida passada dela. Não era nessa vida. Na constelação, eu já fiz uma constelação que apareceu vidas passadas. Que foi uma constelação que eu fiz pra uma amiga minha que mostrou que... E ela me contou durante a constelação que ela, na vida passada, se suicidou. Ela era uma japonesa, ela se suicidou. E por conta de honra, né? Honra familiar. E aí, nessa vida, ela não gostava de homens. Ela achava que todo homem era igual, porque ela se suicidou por conta de um homem na vida passada. E ela permaneceu com essa ideia. Então, o que a gente fez? A gente fez todo um trabalho na vida passada na constelação. Ou seja, eu posso descobrir medo na constelação por conta de vida passada? Pode, mas isso vai muito da intuição do seu constelador. Por isso que eu sempre falo, o constelador tem que ter mediunidade, tem que ter uma constelação, tem que ter assim, ou muito tempo de constelação mesmo, para ele conseguir perceber essas coisas, essas nuances. E é dom, gente, não é uma coisa que se ensina, por isso que eu falo, não tem como. Tem muita gente que vê vídeos e acha que a gente tá ensinando, a gente não tá ensinando, a gente tá mostrando pra quê. Por isso que eu falo, vocês estão sentindo, vocês estão vendo, pra mostrar pra pessoa. Mas assim, por exemplo, eu tive de um outro caso muito interessante que eu achei fantástico, que foi de uma cliente que ela falou assim que ela queria constelar a profissão dela. Aí eu coloquei lá Aí eu coloquei 2 excluídos na profissão. Aí eu falei, é muito estranho, porque tem 2 excluídos. E eu tava com outra consteladora, tava com 2 consteladores e uma cliente, né? E aí essa constelação, a minha amiga perguntou, mas por que tem 2 excluídos? Aí eu, na verdade, eu nem ia fazer essa pergunta, porque eu tava vendo muito excluído na profissão atual dela. Aí quando eu vi que ela tinha uma outra profissão, isso dentro da constelação... Eu fiquei olhando e falei, ué, mas por que tem um outro excluído? Realmente, eu fiquei curiosa, e minha amiga também, e a gente foi perguntar. Aí a gente descobriu
que ela tinha uma profissão, vamos dizer assim, abre aspas, mística, enquanto ela tinha uma outra profissão que era aceitável aos olhos do público, vamos dizer assim. Ela tinha uma profissão que podia dar status e rentabilidade para ela, só que no fundo ela gostava de uma profissão que não ia dar status e não ia trazer tanta rentabilidade também financeira, né? Isso na cabeça dela, porque, né, quando a gente ama o que a gente faz, a gente consegue realmente ter rentabilidade em tudo. E aí eu fui vendo, e aí eu fui falando, eu fui mostrando pra ela. Então, assim, quando é pessoal, quando é meu e meu cliente, pessoalmente, ou até online, eu já fiz online também pra uma menina no Rio, que ela é uma querida, eu amo demais ela, é uma fofa. E o campo dela foi tão forte, que o tema dela foi sobre rejeição, que apareceu na mesma hora uma amiga minha dentro do meu apartamento, que fazia um tempo que eu não via, e ela tinha o mesmo problema de rejeição. E aí, quando ela chegou, eu tava fazendo a sessão por WhatsApp, né, online, e aí ela apareceu e eu falei, gente, esse campo é muito forte, porque trouxe uma pessoa que também sofreu rejeição. Então, as duas foram curadas ao mesmo tempo, porque eu não parei de gravar, né, pra atender minha amiga, que eu falei, espera um pouco, vou terminar aqui, aí eu já te atendo. E ela falou, não, vou ficar vendo. E aí deu certo para as duas. Então, assim, eu acredito muito sim em constelação online. Eu acho que é possível fazer, mas quando eu faço para internet a pessoa não está no campo, é uma coisa diferente, porque eu faço uma coisa geral. Eu faço temas gerais. E quando eu faço Theta Healing para uma pessoa, já fiz Theta Healing para uma pessoa online, para não sei quantos, não vou te falar quantos. Eu já atendi mais de 50 pessoas, assim, pessoalmente. E online não sei também quantos eu atendi já. Fora o pessoal do YouTube também, que eu deixo pra continuar a gratuidade, né? Porque eu atendia no começo gratuitamente para eu pegar a experiência. E depois eu não pude mais continuar atendendo por conta da faculdade, de horários, porque eu faço estágio e faço faculdade, e aí tem provas, enfim. É vida acadêmica, né? E aí eu optei pelo YouTube para continuar gratuito para as pessoas que já fizeram comigo o Theta Healing, querem mantê-lo, e para as pessoas que não têm condição financeira de pagar, e eu também não tenho tempo, então as pessoas às vezes querem fazer comigo, né? E aí para mim é meio ruim. Eu indico outras pessoas porque assim, eu não às vezes eu sou muito liberal. Às vezes eu acho, por exemplo, assim, eu acho que a minha professora vai ajudar mais tal pessoa porque ela já passou por aquele motivo, por aquela situação. Aí eu indico a minha professora. Ou, por exemplo, uma amiga minha, ela falou pra mim que ela teve um sonho, que ela foi escrava numa vida passada. E aí eu sei de uma consteladora que foi escrava numa vida passada. Então eu indiquei as duas para que as duas se encontrassem, porque aí as duas vão se curar, entendeu? Que escravidão, pelo menos até as vidas passadas que eu já fui, porque eu não fui em todas, porque as vidas passadas eu acho que é igual infância, né? Eu adquiro muita saudade das vidas passadas que eu tive, né? Que foi me permitido ver. E muitas tristezas também. Então, assim, a vida passada é uma faca de dois gumes. Ao mesmo tempo que você descobre muitas coisas sobre você, você também pode sofrer com muitas coisas que você já sofreu numa outra realidade. E você tem que ir lá curar, e é bem complicado isso também. E, assim, tem gente também que fala, ai, mas você acredita em vidas passadas? Porque a religião tal não acredita. Eu acho assim, nós somos bilhões de átomos, sabe? Então, assim, pode ser que um átomo meu, lá do pé, regenerou e voltou como a mim. Às vezes eu tento adequar a realidade às crenças das outras pessoas. Porque eu falo pelo Theta Healing, porque eu sou Theta Healing e consteladora, né? O Theta Healing, ele respeita todas as religiões. Por exemplo, eu já atendi ateu. Já atendi, acho que não sei quantos ateus eu já atendi. Mas já atendi vários ateus. Já atendi também várias pessoas assim que falam pra mim, eu não tenho religião, mas eu acredito em Deus. Ou eu não tenho religião e eu não acredito em Deus também. Já atendi pessoas assim extremamente religiosas. Já atendi pessoas assim de todas as religiões, eu acho, assim, brasileiras, né? Porque assim, tem religiões que estão mais
predominantes em outros países. E sempre você tem que prezar pelo que a pessoa acredita, pela fé que ela tem, e você tentar modular, por exemplo, que quando eu atendi um ateu, eu peguei e falei pra ele, olha, nós somos átomos, você acredita em átomo, no universo? Então, nós temos átomos, temos uma energia, uma força que conseguiu se juntar e criar essa realidade. E aí a gente vai lá nessa força para que atraia para essa força para que ela crie uma nova realidade para sua vida. Aí eu explico sobre física quântica, porque algumas pessoas não entendem. Eu vejo muitas pessoas assim com muito preconceito sobre isso e é uma coisa muito triste. Eu falo muitas vezes assim que muitas orações que eu já fiz foi de física, porque tem aquela história, né? Vou até colocar aqui. Por exemplo, assim, aqui tá você. Aqui tá Deus. Se Deus não olha pra você, sabe a história de onda e partícula? Se você, eu não sei explicar muito bem assim nas física quântica, mas assim, quando você tá olhando pro átomo, ele é onda. Quando você para de olhar pra ele, ele vira partícula. Então eu virava e falava pra Deus, Deus, olha pra mim, me tira dessa partícula e me transforma em onda, entendeu? Acho que eu vou fazer um esquema no quadro para tentar explicar um pouco de física quântica, de DNA. São aprendizados que eu tive que muitas pessoas assim falam erroneamente, né, sobre isso. E é muito triste também. E o atendimento particular das pessoas é particular delas, entendeu? O motivo pelo qual eu tenho medo, por exemplo, o motivo pelo qual essa pessoa tinha medo era de uma vida passada. Só que às vezes não é. O motivo, às vezes, a pessoa ter medo... Eu atendi uma paciente que foi muito impressionante pra mim, que ela falava que ela tinha medo de dirigir. E aí eu fui descobrir por que ela tinha medo de dirigir. Eu descobri que quando ela tinha uns 3 anos de idade, a mãe dela bateu o carro. Aí eu falei assim, olha, eu tô vendo um carro batido numa árvore que era vermelho, era um carro velho. E aí você começou a ficar com medo desse jeito. Aí eu falei pra ela, isso é de uma vida passada? Aí ela falou, não, isso foi quando eu tive 3 anos de idade. Que realmente aconteceu, a mãe dela tinha um carro Pampa. E isso que deu, entendeu? Então, assim, o atendimento pessoal, particular, é realmente pessoal e particular. Porque você não vê todas essas viés, né, sobre isso. Aí o que eu faço? Eu faço assim, como eu acredito em Deus, eu peço pra Deus o que ele permite que eu faça naquela pessoa. Porque eu já atendi também pessoas, meu tempo tá acabando. Eu já atendi pessoas, por exemplo, assim, que namoravam com alguém e aí essa pessoa falou, não, eu quero que meu cônjuge venha e faça, porque isso foi um milagre na minha vida, isso me transformou. Aí tá, beleza, eu resolvi fazer por assim, né, pra ver se ajudava e tal. Porque era uma história muito triste que a pessoa tinha e tal. Aí o que aconteceu? Enquanto eu fazia o Theta Healing nessa pessoa, eu via que ela não acreditava, as células dela não aceitavam muita coisa. E quando eu fiz um procedimento que eu não consigo fazer, por exemplo, na internet, que é uma partida, porque você tem um tempo, por exemplo, uma partida é quando a alma realmente foi quebrada por tristeza, por algum problema. Aí essa pessoa tinha só uma partida. A hora que eu comecei a fazer, ela começou a se arrepiar toda, ela começou a tremer, ela começou a se sentir assim. E é uma partida assim, para algumas pessoas é 5 minutos ela recuperar a alma dela. Para algumas pessoas é 15, para algumas pessoas é meia hora. Para algumas pessoas, sabe, tipo assim, demora 2, 3 dias. Até a alma dela conseguir recuperar. A gente fica tentando fazer teta para que a alma dela recupere inteiramente. E aí, o que essa pessoa começou? Quando ela começou a sentir que realmente estava acontecendo da alma dela se recuperar, no caso, eu não consigo ver igual a Havaiana vê, ela vê uma flor de lótus, eu vejo uma fênix. Quando eu vi a fênix andando pelo corpo, regenerando toda a alma dessa pessoa, por ela não acreditar naquilo, porque ela foi lá pra meio que me desafiar, entendeu? Ela não foi lá porque ela acreditava que o cônjuge dela melhorou. Ela foi lá porque ela foi pra falar pro cônjuge, não, isso daí foi mentira, foi uma ilusão da sua cabeça. Quando ela viu que o negócio era real, o corpo dela começou a rejeitar aquele processo. Então
Então, assim, se a pessoa tem uma crença muito forte de que não, isso não tá acontecendo, isso não vai acontecer. Até Jesus Cristo falava, quando tem lugares que tem pessoas céticas, você tem que andar 2 quilômetros de distância para você conseguir fazer uma cura, entendeu? Porque o ceticismo, ele é muito, muito importante. Outra coisa que eu gosto também no Theta e na constelação é que você não tem que falar nada. Porque eu sou uma pessoa que tem muita dificuldade de falar sobre os meus problemas. Eu não tenho capacidade de conversar com psicólogos, por exemplo. Porque eu consigo falar um problema e ficar quieta. E eu já fico chorando já por causa do meu problema, entendeu? Já o Theta Healing e a constelação, eles pregam o seguinte: se você estiver falando do seu problema demais, é porque você não quer ser curado daquilo. Você quer alguém para desabafar. Então, o que o Theta e a constelação faz por mim? Eles fazem com que eu tire coisas das pessoas sem que ela fale um A, entendeu? Então, por isso que pra mim é uma técnica maravilhosa. É totalmente diferente de coach, de outras coisas, assim. Porque você não precisa falar, entendeu? Às vezes, muitas vezes, você falar prejudica, né? Você entender o porquê também prejudica, às vezes. Então, é isso que eu queria falar. Tchau, beijo, acabou meu tempo.